Boa noite, sou Larissa Lisboa Nascimento. Através desse vídeo, estou dando continuidade à avaliação contínua da disciplina de Direito, Gêneros e Desigualdades, ministrada pela professora Luciane Mazardo. Eu fiquei, então, na parte das entrevistas, entrevistei alguém muito próximo a mim, no contexto da questão LGBTQIA+. Tivemos uma conversa descontraída a respeito do assunto. Primeiramente, então, eu gostaria de fazer uma breve introdução, por mais que a pessoa entrevistada não queira se identificar, uma breve introdução sobre ela e depois partir para as perguntas. Bom, a pessoa que eu entrevistei é alguém muito próximo a mim, que, como eu disse, prefere não se identificar e que por muitos anos lutou internamente contra os seus desejos e contra as suas vontades por conta de uma sociedade machista, preconceituosa e patriarcal. Já evoluímos muito, mas com certeza ainda temos muito o que aprender. Essa pessoa, então, aos mais dos seus 50 anos de idade, descobriu que poderia ser quem ele realmente gostaria de ser e então resolveu, de fato, viver livre, feliz, na maior felicidade plena, porque por mais que alguém, ao libertar a sua sexualidade, ao compartilhar, por mais que consiga viver esse processo sem o apoio de pessoas próximas, acredito que não seja aquela completa felicidade plena. E eu posso dizer sobre essa pessoa que, por ser muito próxima a mim, talvez nem ele imaginava que poderia ser tão feliz assim, que era tão amado e que, graças a Deus, no caso dele, ele recebeu muito apoio da família, mãe, irmã, primos, filha. Ele é uma pessoa incrível, de um caráter exemplar, ótimo profissional, excelente em tudo que faz e ele, acredito que muitas outras pessoas se auto-sabotam, excluem tudo isso e focam apenas na questão da sexualidade, o que vão pensar de mim, né? O que vão falar de mim, sendo que isso não diz respeito somente a ele, isso não é uma questão que deve ser entrada em debate por outras pessoas, né? Infelizmente que eu sei que isso acontece, ele também sabe que o caso dele é uma exceção, mas após receber apoio da família, após resolver de fato viver e ser livre, posso dizer que é muito bom ver quem a gente ama feliz de verdade, vivendo de verdade e sendo livre de verdade. No caso dele, já fazem 3 anos que ele está num relacionamento homoafetivo, sendo que anteriormente já teve vários relacionamentos com ele do sexo masculino. Em toda a vida teve relacionamentos conjugais, afetivos, somente com mulheres, inclusive foi casado por mais de 10 anos, teve uma filha, e hoje, passados seus 50 anos, descobriu que ele pode, sim, de fato, viver o que, de repente, ele sempre quis viver e nunca teve coragem, de fato, que é uma relação conjugal, dividir uma casa, contas, vivências, apresentar, né, família, círculo de amigos, e realmente é muito bom ver quem a gente ama tendo essa liberdade. Contextualizando, então, essa questão sobre o entrevistado, fiz algumas perguntas para ele, como eu disse, foi uma conversa mais descontraída e aqui para a entrevista eu anotei algumas questões que seriam mais pertinentes para a avaliação. Perguntei para ele como ele está se sentindo hoje ao decorrer de todo esse contexto que eu apresentei aqui. Ele falou que leve e feliz e sabendo que é apoiado pela família e tem liberdade para viver a sua sexualidade. No caso dele, que já tivemos conversa sobre isso, ele apontou a bissexualidade, né? Eu acredito que seja outro tema que deve ser mais discutido, porque as pessoas têm mania de querer engessar os outros. Ou tu é gay, ou tu é hétero. Se tu se relacionou com homem, tu é homem, se relacionou com homem, então tu é gay. Não pode nunca mais se relacionar com mulher. E não é isso, né? Ele a vida toda se relacionou com mulheres, mas também sabia do interesse dele por homens
E hoje ele tá podendo viver essa experiência, o que nada impede que, de repente, caso não é o que ele espera, né? Mas caso esse relacionamento em algum momento chegue ao fim, que ele não possa futuramente se relacionar com alguém do sexo oposto novamente, né? É que nem brincam na internet, o B da sigla LGBTQIA+, não é de Beyoncé, é de bi, né? As pessoas têm mania de querer rotular as pessoas a todo custo. Ou tu é hétero, ou então tu é gay, ou então tu é isso, e na verdade não, né? E ele hoje, podendo viver dessa forma, ele se sente muito mais leve. Parece que tirou um peso das costas, foi mais ou menos isso que ele disse. Perguntei também, por que acha que demorou tanto tempo para se libertar? Medo do preconceito, do olhar torto, da visão que a filha teria dele como autoridade de pai? São várias questões que passam na cabeça, né? E como eu disse, as pessoas têm mania de anular todo o resto que as outras são, o que as próprias, ou né, a autossabotagem mesmo, e focar apenas na sexualidade. Quando uma pessoa, um homem que tá se relacionando com outro homem, não deixa de ser um ótimo pai, não deixa de ser um ótimo amigo, não deixa de ser um ótimo profissional. E é esse medo, né, do julgamento, dos olhares, que prendia mais. E hoje ele vendo que é possível ser tudo isso e também viver a sua sexualidade de forma livre, é muito, muito bom. Perguntei também, acho que foi a última pergunta agora, se ele conhecia os princípios da Yogyakarta, acho que é assim que se pronuncia, né? Que foram os princípios que nós aprendemos em aula. E ele falou que, apesar de ser uma pessoa bem esclarecida, essa nomenclatura em si, ele não conhecia. Aqui, desculpe. Essa nomenclatura em si, ele não conhecia. Então, eu expliquei um pouco o que aprendemos em aula sobre os princípios, ele ficou muito interessado, e eu fiquei de enviar o arquivo para ele, e ele falou também que ia pesquisar, porque ele é muito esclarecido, adora cultura, adora arte, adora leitura, gosta de coisas que sejam, de fato, relevantes, e ele achou muito interessante para conhecer também. Bom, sobre a minha entrevista, então, foi isso. Espero que a professora tenha gostado, que tenha sido relevante para a matéria, também para os colegas que forem assistir. Fiquei muito feliz de poder realizar essa avaliação. E mais uma questão, quando a gente estava conversando também, eu expliquei de qual matéria era, ele falou que alguns anos atrás ele jamais imaginou viver o que estaria vivendo hoje, que quando mais que teria uma disciplina dessas em uma faculdade, em um curso superior. Ele achou, assim, incrível. Agora sim, finalizando, desculpe se eu me prolonguei e obrigada pela escuta.